Você já sentiu como se o universo estivesse sussurrando algo para você, mas você não consegue decifrar a mensagem? Agora imagine a história. Não é um conto de fadas, é real, embora os nomes tenham sido alterados para proteger a privacidade de quem a viveu. É sobre Ana, uma mulher na casa dos 30 que sempre sentia que faltava alguma coisa. Não era infelicidade, mas também não era realização. Ela trabalhava como designer gráfica, tinha amigos, uma vida confortável, mas havia um vazio que ela não conseguia explicar. Certa noite, enquanto folheava um livro antigo que encontrou em um sebo, ela se deparou com uma citação de Carl Jung que a fez parar de repente. Você não é o que acontece com você, você é quem você escolhe ser. Essa citação foi como um raio. Ana sentiu algo se agitar dentro dela, como se sua alma estivesse tentando falar com ela. Mas o que isso significava? Como ela poderia escolher ser outra pessoa se não soubesse quem realmente era? Carl Jung, o grande psicólogo suíço que revolucionou nossa compreensão da psique, diria que Ana estava à beira de um processo poderoso, a individuação. O termo, central em sua obra, é mais do que apenas uma palavra rebuscada. É uma jornada para descobrir seu verdadeiro eu, além das máscaras que você usa para se encaixar no mundo. Todos nós nascemos com um potencial único, disse Jung, mas a vida, com suas expectativas sociais, familiares e culturais, nos aliena dele. Nos tornamos o que os outros esperam e, no processo, esquecemos quem realmente somos. A individuação é a jornada de volta, um processo que envolve confrontar suas sombras, ouvir seu inconsciente e abraçar os arquétipos que moldam sua psique. Voltemos a Ana. Depois de ler essa frase, algo mudou. Não aconteceu imediatamente, mas ela começou a notar coisas que antes não percebia. Por exemplo, ela frequentemente sonhava com uma figura misteriosa, uma velha, que falava com ela em uma língua que ela não entendia, mas que lhe parecia muito familiar. Carl Jung diria que essa velha era um arquétipo, uma imagem universal que vive no inconsciente coletivo, aquela vasta rede de símbolos e memórias que todos nós compartilhamos, independentemente de nossa cultura ou época. Para Jung, os sonhos não são apenas fantasias noturnas, são mensagens do inconsciente, cartas que nossas almas nos enviam para nos guiar. No caso de Ana, a velha representava a mulher sábia, um arquétipo que simboliza a intuição, a sabedoria interior e uma conexão com o transcendente. Mas como Ana poderia decifrar essa mensagem? É aqui que entra um dos insights mais poderosos de Carl Jung. O inconsciente não fala em palavras claras, mas em símbolos. Esses símbolos aparecem em nossos sonhos, em coincidências que nos chocam, em pessoas que encontramos e que nos fazem sentir algo que não conseguimos explicar. Jung acreditava que o inconsciente está constantemente tentando se comunicar conosco, mas para entendê-lo, precisamos aprender sua linguagem. Pense em sua mente como um oceano. Na superfície estão seus pensamentos conscientes, as ondas que você vê e controla. Mas abaixo da superfície existem correntes poderosas, cheias de vida e mistério. Este é o inconsciente, e Carl Jung nos deu as ferramentas para mergulhar nele sem medo. Uma dessas ferramentas é a análise de arquétipos. Jung propôs que todos nós compartilhamos padrões universais de comportamento e pensamento herdados de gerações passadas. Esses arquétipos, como o herói, a mãe, o sábio ou o malandro, não são apenas ideias abstratas. São forças vivas que moldam como agimos, como sonhamos e como nos comunicamos. Por exemplo, quando Ana sonhou com a velha, ela não estava simplesmente vendo uma figura imaginária. Ela estava se conectando com a energia da mulher sábia, que a convidou a ouvir sua intuição e confiar em sua voz interior. Mas, como muitas pessoas, Ana hesitou no início. Seria apenas um sonho? Ou havia algo mais profundo acontecendo? Carl Jung nos ensina que a dúvida é normal, mas ignorar esses sinais pode ser perigoso. Quando reprimimos o que o inconsciente tenta nos dizer, essas energias não desaparecem. Elas se manifestam de outras maneiras,
ansiedade, relacionamentos conflitantes e uma persistente sensação de insatisfação. Ana, por exemplo, notou que toda vez que ignorava seus sonhos ou premonições, sentia um peso no peito, como se algo dentro dela pedisse para ser ouvido. Foi então que ela decidiu agir. Inspirada pelas ideias de Carl Jung, ela começou a manter um diário de sonhos, anotando cada detalhe, por mais insignificante que fosse, e aos poucos começou a enxergar padrões. A velha sempre aparecia em momentos de dúvida, como se a lembrasse de que a resposta já estava dentro dela. Este processo de ouvir o inconsciente não é fácil, mas é transformador. Carl Jung disse que o maior ato de coragem é encarar a nós mesmos, porque nesse encontro descobrimos não apenas nossas forças, mas também nossas sombras. A sombra, outro conceito-chave na psicologia junguiana, é tudo o que negamos ou reprimimos. Nossos medos, nossas inseguranças, desejos que consideramos inaceitáveis. Mas Jung não via a sombra como algo ruim, mas sim como parte integrante de nós. Integrá-la em vez de rejeitá-la nos torna completos. Imagine por um momento que você está diante de um espelho, mas em vez de ver apenas seu rosto, você também vê seus medos mais profundos, seus erros, os momentos em que se sentiu inadequado. O que você faria? A maioria das pessoas foge, mas Carl Jung nos convida a ficar, olhar para frente e perguntar: o que você quer me ensinar? Ana fez exatamente isso. Em seu diário, ela escreveu não apenas sobre seus sonhos, mas também sobre seus medos. Ela descobriu que seu sentimento de vazio vinha de uma crença arraigada em sua infância, a de que ela não era digna o suficiente. Essa descoberta foi dolorosa, mas também libertadora, porque, ao dar um nome a isso, ela começou a se curar. Aqui que a sabedoria de Carl Jung se torna prática. Não se trata apenas de teorias, trata-se de ferramentas que você pode usar hoje. Por exemplo, Jung recomendou a imaginação ativa, uma técnica na qual você dialoga com os personagens dos seus sonhos ou com as emoções que o perturbam. Ana tentou isso certa noite, imaginando que estava conversando com uma senhora idosa em seu sonho. Ela perguntou: o que você quer que eu faça? E em sua mente, a senhora idosa respondeu: confie no que você sente, não no que você acha que deveria ser. Esse diálogo imaginário não era apenas um jogo. Era uma conexão direta com seu inconsciente, uma ponte para sua verdade mais profunda. Se você acha que isso soa um pouco místico, saiba que não está sozinho. Mesmo em sua época, as ideias de Carl Jung eram consideradas revolucionárias, quase heréticas, porque desafiavam a visão de mundo racionalista. Mas Jung não se interessava por convenções. Ele acreditava que a alma humana era um mistério irredutível a fórmulas científicas. Portanto, seus conceitos, como o inconsciente coletivo, os arquétipos e a sincronicidade, nos convidam a explorar além do que podemos mensurar ou explicar. Vamos falar sobre sincronicidade, porque é um dos presentes mais fascinantes que Carl Jung nos deixou. Você já pensou em alguém e essa pessoa ligou para você? Ou teve um pressentimento que depois se tornou realidade? Isso é sincronicidade, um evento que parece uma coincidência, mas tem um significado mais profundo. Jung acreditava que essas coincidências não são acidentes, mas mensagens do universo que conectam nosso mundo interior com o mundo exterior. Para Ana, a sincronicidade se manifestou quando, logo após começar a escrever um diário de sonhos, ela encontrou um workshop de psicologia junguiana em sua cidade. Ela não estava procurando por isso, mas apareceu exatamente quando ela precisava. Foi como se o universo estivesse lhe dizendo: você está no caminho certo. Voltemos ao conceito de individuação, porque é aqui que as coisas ficam realmente interessantes. Carl Jung não via a individuação como um destino final, mas como um processo contínuo. Não se trata de chegar a um ponto em que você diz: agora estou completo. Trata-se de aceitar que você está sempre em construção, que cada dia é uma oportunidade para se aproximar da sua essência. Para Ana, a individuação começou quando ela parou de procurar respostas fora de si
e começou a olhar para dentro de si mesma. Mas isso não foi apenas um ato de introspecção, foi um ato de coragem. Porque encarar o inconsciente, como Jung ensinou, significa encarar seus medos, suas contradições, as partes de si mesmo que você prefere ignorar. Uma maneira pela qual Carl Jung nos ajuda a fazer isso é por meio do trabalho com os sonhos. Ele acreditava que os sonhos são uma porta de entrada para o inconsciente, um espaço onde a alma fala sem censura. Mas interpretar sonhos não é como ler um dicionário de símbolos. Não é como dizer, sonhei com uma árvore, ela significa prosperidade. Para Jung, cada sonho é individual e seu significado depende da sua história, das suas emoções, do seu estágio na vida. Então, ele recomendou que se perguntasse: o que sinto quando penso neste sonho? O que ele me lembra? Que parte de mim está falando, por exemplo? Ana começou a perceber que seus sonhos com a velha sempre vinham depois de dias se sentindo insegura ou perdida. Era como se a mulher sábia tivesse aparecido para lembrá-la de que ela não estava sozinha, que havia um poder dentro dela que poderia guiá-la. Não se tratava de mágica, era psicologia profunda. O tipo de psicologia que Carl Jung desenvolveu para nos ajudar a nos reconectar com nossa essência. E a melhor parte é que você não precisa ser um especialista para aplicar essas ideias. Tudo o que você precisa é de curiosidade, coragem e um caderno para anotar seus sonhos. Outro aspecto fundamental da filosofia de Carl Jung é o conceito de sombra. Já mencionamos que a sombra é tudo o que reprimimos, mas também é a fonte de criatividade e força. Jung acreditava que, ao integrar a sombra, não apenas curamos nossas feridas, mas também liberamos nosso potencial. Pense na sua sombra como um baú cheio de tesouros, mas também de monstros. Para chegar aos tesouros, você precisa enfrentá-los. Ana descobriu isso quando, durante uma de suas sessões de escrita, percebeu que seu medo de não ser suficiente estava enraizado em sua infância. Seu pai, um homem distante, raramente a elogiava, e isso deixou uma marca em sua psique. Ao reconhecer isso, ela não apenas entendeu seu vazio, mas também começou a se libertar dele. É aqui que a sabedoria de Carl Jung se torna transformadora. Não se trata de culpar os outros pelas nossas feridas, mas sim de reconhecê-los como parte da nossa história. Ao fazer isso, deixamos de ser vítimas e nos tornamos criadores do nosso próprio destino. Por exemplo, Ana começou a enxergar seu trabalho como designer de uma nova maneira. Em vez de fazê-lo apenas para agradar seus clientes, ela começou a usar seus designs para expressar seu mundo interior. Suas criações se tornaram mais autênticas, mais vibrantes, e seus clientes notaram. Foi como se, ao se conectar com seu subconsciente, ela tivesse descoberto uma fonte de criatividade que desconhecia antes. Agora quero que você pare e pense na sua vida. Há algo faltando? Um vazio que você não consegue explicar? Carl Jung diria que esse vazio é um sinal, um convite do seu subconsciente para olhar mais profundamente. Não é um defeito, é uma porta. E a boa notícia é que você não precisa ter todas as respostas para começar a abri-la. Você só precisa estar disposto a fazer as perguntas certas. Por exemplo, que sonhos tenho ignorado? Que emoções tenho reprimido? Que parte de mim está pedindo para ser vista? Essas perguntas não são apenas exercícios, são chaves para desbloquear seu potencial. Carl Jung nos ensinou que o caminho para a autorrealização não é linear, é uma espiral. Às vezes você avança, às vezes regride, mas cada passo o aproxima do seu centro. E esse centro, que Jung chamou de Self, é o cerne de quem você é. É a parte de você que está conectada a algo maior, ao universo, ao divino, se preferir. Vamos agora falar sobre outro conceito fascinante de Carl Jung, a anima e o animus. Esses são arquétipos que representam o lado feminino nos homens, a ânima, e o lado masculino nas mulheres, o animus. Segundo Jung, todos nós carregamos essas energias dentro de nós e quando as integramos, alcançamos um equilíbrio que nos torna mais completos. Mas integrar a ânima ou o animus não é fácil, pois frequentemente projetamos essas energias em outras pessoas. Por exemplo, Ana percebeu que parte de seu vazio vinha da busca por validação dos outros,
algo que ela não estava se dando. Em seus relacionamentos, ela sempre acabava idealizando homens que pareciam fortes e confiantes, mas que no fim das contas a faziam se sentir mais sozinha. Carl Jung explicaria isso como uma projeção do ânimos. Ana viu nesses homens uma força que não reconhecia em si mesma. Mas quando começou a trabalhar em sua individuação, algo mudou. Em vez de buscar essa força fora de si, ela começou a cultivá-la dentro de si. Começou a tomar decisões mais ousadas, a dizer não quando antes teria dito sim por medo de decepções. E, curiosamente, seus relacionamentos melhoraram. Não porque os homens ao seu redor mudaram, mas porque ela não precisava mais deles para completá-la. Isso é algo que Carl Jung enfatizou repetidamente. O amor verdadeiro, seja pelo outro ou por nós mesmos, só é possível quando estamos inteiros. Não se trata de encontrar alguém para preencher o seu vazio, mas sim de compartilhar a sua totalidade. E essa totalidade só vem quando você se reconcilia com todas as partes de si mesmo, mesmo aquelas que machucam, mesmo aquelas que você não quer ver. Agora quero contar o que aconteceu com Ana depois de meses trabalhando com as ideias de Carl Jung. Certa noite, ela teve outro sonho. Em vez da velha, sonhou que estava em um lago nadando em direção a uma ilha no centro. Ao chegar, encontrou uma versão mais jovem de si mesma, uma garotinha olhando para ela com esperança nos olhos. No sonho, a menina lhe deu uma caixinha e disse: "Esta sempre foi sua." Quando Ana acordou, sentiu uma paz que nunca havia experimentado antes. Ela não sabia exatamente o que o sonho significava, mas algo dentro dela lhe dizia que estava resgatando uma parte de si mesma que havia perdido há muito tempo. Carl Jung diria que esse sonho foi um marco no processo de individuação. A menina representava seu verdadeiro eu, a parte dela que existia antes que o mundo lhe dissesse quem ela deveria ser. E a caixa era um símbolo de seu potencial, das possibilidades que ela sempre carregou consigo, mas havia esquecido. Sonhos como esses, segundo Jung, são momentos em que o inconsciente nos dá um presente, um sinal de que estamos no caminho certo. Se você chegou até aqui, está comprometido com o seu próprio caminho. E se o que estamos explorando ressoa com você, quero convidá-lo novamente a se juntar a esta comunidade. Inscreva-se no canal se ainda não o fez, porque aqui não falamos apenas de Carl Jung. Vivemos seus ensinamentos. E se quiser compartilhar sua história, deixe-a nos comentários. Você já teve um sonho que deixou uma impressão duradoura em você? Uma sincronicidade que o fez questionar tudo? Suas experiências podem inspirar outras pessoas. Voltemos ao conceito de sincronicidade, pois é uma das ideias de Carl Jung que mais fascina as pessoas. Ele definiu sincronicidade como a ocorrência simultânea de dois eventos que não estão causalmente relacionados, mas que têm um significado profundo para a pessoa que os vivencia. Por exemplo, imagine que você está pensando em um amigo que não vê há anos e de repente o encontra na rua. Ou você lê uma frase em um livro que responde a uma pergunta que você vem ponderando há dias. Essas não são apenas coincidências. São sinais de que seu subconsciente está em sintonia com o universo. Ana vivenciou uma sincronicidade que marcou um ponto de virada em sua vida. Depois de meses trabalhando com seus sonhos e sua sombra, decidiu embarcar em uma jornada solo, algo que nunca havia feito antes. Em uma pequena cidade litorânea, entrou em uma livraria e, sem saber por que, ficou fascinada por um livro sobre mitologia. Ao abri-lo, encontrou uma citação de Carl Jung que dizia: "Encontrar a si mesmo é, antes de tudo, encontrar sua sombra." Naquele momento, sentiu como se o universo estivesse falando diretamente com ela. Não foi apenas uma confirmação de que estava no caminho certo, mas também um lembrete de que o trabalho interior que estava realizando era sagrado. Carl Jung acreditava que as sincronicidades são mais comuns quando estamos em processo de transformação. É como se o universo conspirasse para nos ajudar a despertar. Mas, para perceber esses sinais, precisamos prestar atenção. Jung sugeriu manter um diário de sincronicidades, anotando os momentos em que o mundo parece se alinhar de forma inexplicável. Não se trata de buscar significados impostos,
mas sim de permitir que as conexões surjam naturalmente. Agora, quero que você faça um exercício. Pense na última vez em que vivenciou a sincronicidade. Talvez tenha sido um encontro inesperado, uma música que tocou exatamente quando você precisava ouvi-la, ou um sonho que pareceu predizer algo. Reserve um momento para refletir e se perguntar: como me senti naquele momento? O que minha alma buscava? As respostas a essas perguntas podem revelar mais do que você imagina. Outro aspecto fascinante da obra de Carl Jung é seu foco nos arquétipos como guias pela vida. Ele acreditava que os arquétipos não vivem apenas em nosso subconsciente, mas também se manifestam nas histórias que contamos, nos mitos, na arte e nas religiões. Por exemplo, o arquétipo do herói aparece em quase todas as culturas, dos mitos gregos aos filmes modernos. É a história de uma pessoa que enfrenta adversidades, supera seus medos e retorna transformada. Carl Jung diria que todos somos heróis em nossa própria jornada, mas para completar essa aventura, devemos encarar nossa sombra, ouvir nosso subconsciente e confiar nos sinais que o universo nos envia. Por exemplo, Ana começou a se ver como a heroína de sua própria história. Em vez de se sentir vítima de seu vazio, ela começou a vê-lo como o início de sua aventura. Cada sonho, cada sincronicidade, cada momento de introspecção era mais um passo em seu caminho para a individuação. E ela descobriu que, ao abraçar seu processo, não apenas se sentia mais completa, mas também inspirava outras pessoas. Seus amigos notaram que havia algo diferente nela, uma calma, uma confiança que ela não tinha antes. E é isso que Carl Jung sempre enfatizou. Quando você trabalha em si mesmo, você não apenas se transforma, você transforma o mundo ao seu redor. Agora, quero falar sobre algo que frequentemente ignoramos: o papel da arte na psicologia de Carl Jung. Ele acreditava que a arte era uma das formas mais poderosas de se conectar com o inconsciente. Seja pintando, escrevendo, dançando ou cantando, o ato de criar nos permite expressar o que as palavras não conseguem. O próprio Jung era um artista. Ele mantinha um diário visual conhecido como Livro Vermelho, onde desenhava e escrevia sobre suas visões e sonhos. Para ele, esse processo não era apenas uma forma de exploração pessoal, era uma maneira de se conectar com o inconsciente coletivo. Se você nunca tentou usar a arte como forma de exploração pessoal, convido você a experimentar. Você não precisa ser um artista profissional. Pegue lápis e papel e desenhe o que lhe vier à mente. Ou escreva um poema sobre um sonho que você teve. Ou dance uma música que te emocione. Não é o resultado que importa, é o processo. Como disse Carl Jung, a arte é uma ponte para o inconsciente e atravessá-la é um ato de coragem. À medida que Ana progredia em seu caminho, ela começou a notar algo curioso. Sua vida parecia mais sincronizada. As pessoas certas apareciam na hora certa. As oportunidades se apresentavam sem que ela precisasse procurá-las, e seus sonhos se tornavam mais claros. Carl Jung explicaria isso como um sinal de que ela estava se alinhando com seu eu, a parte de nós, que é maior que o ego, que está conectada ao universo. Mas chegar a esse ponto não foi fácil. Houve momentos de dúvida, medo, vontade de desistir. Mas sempre que sentia que não conseguia continuar, lembrava-se da frase de Jung: não há transformação sem sacrifício. E esse sacrifício não era uma renúncia a algo externo. Era uma libertação de ideias limitantes sobre quem ela achava que deveria ser. Uma das lições mais poderosas de Carl Jung é que a verdadeira mudança não vem de fora, mas de dentro. Não se trata de mudar de emprego, cidade ou relacionamento, embora isso às vezes possa fazer parte do processo. Trata-se de mudar a forma como você se vê, como se relaciona com o seu inconsciente, como você ouve os sinais que a sua alma lhe envia. Ana descobriu isso quando, após um ano trabalhando com as ideias de Jung, olhou-se no espelho e, pela primeira vez em muito tempo, sentiu que se reconhecia. Ela não era perfeita, não tinha todas as respostas, mas estava em paz consigo mesma. E essa paz, segundo Carl Jung, é o verdadeiro sinal da individuação. Não a ausência de problemas, mas a presença de uma conexão profunda com a sua essência. Agora,
Quero que você pare e pense. O que o seu subconsciente está lhe dizendo agora? Talvez seja um sonho recorrente, uma emoção que você não consegue ignorar, uma sincronicidade que o faz pensar. Carl Jung nos ensinou que não precisamos ter todas as respostas. Precisamos apenas estar dispostos a ouvir. E ouvir não é apenas prestar atenção, é agir. Escrever um diário, meditar, criar arte, conversar com alguém em quem você confia. Cada pequeno passo importa, porque, como disse Jung, a jornada para si mesmo é longa, mas cada passo é uma vitória. Vamos falar sobre relacionamentos porque Carl Jung falava muito sobre como nos relacionamos com os outros. Ele acreditava que as pessoas que entram em nossas vidas não o fazem por acaso, mas são espelhos do nosso subconsciente. Todo relacionamento, seja amoroso, de amizade ou até mesmo de conflito, reflete algo sobre nós mesmos. Por exemplo, Ana percebeu que muitas de suas amizades eram marcadas por um padrão. Ela sempre acabava atraindo pessoas que precisavam de sua ajuda, mas que raramente davam algo em troca. No início, isso a frustrava, mas ao estudar as ideias de Carl Jung, percebeu que esses relacionamentos eram uma projeção de sua própria necessidade de ser necessária. Jung diria que essas dinâmicas são oportunidades de crescimento. Quando alguém o irrita, fascina ou confunde, você não está apenas reagindo a essa pessoa, você está reagindo a uma parte de si mesmo que ela reflete. Portanto, trabalhar relacionamentos também significa trabalhar em si mesmo. Ana, por exemplo, começou a estabelecer limites mais claros em suas amizades. Ela fez isso não por raiva, mas por amor próprio. E, surpreendentemente, seus relacionamentos melhoraram. Pessoas que não conseguiam respeitar seus limites foram embora, e aquelas que ficaram se tornaram mais genuínas e recíprocas. Carl Jung também falou do amor romântico como um processo alquímico. Ele via o amor não como um fim em si mesmo, mas como um meio para o crescimento espiritual. Quando amamos alguém, não nos conectamos apenas com essa pessoa. Nos conectamos com uma parte do nosso inconsciente que ela despertou. É por isso que o amor pode ser tão intenso, tão doloroso, tão transformador. Ana vivenciou isso quando conheceu alguém novo, um homem que, ao contrário de seus relacionamentos anteriores, não a fez sentir que precisava salvá-lo. Em vez disso, ele a inspirou a ser mais ela mesma. Carl Jung diria que esse relacionamento era um sinal de que Ana estava se aproximando de seu eu, porque agora ela se sentia atraída por pessoas que ressoavam com sua verdade, não com suas feridas. Se você está em um relacionamento ou procurando um, as ideias de Carl Jung podem ser um guia poderoso. Pergunte a si mesmo: o que essa pessoa está me ensinando sobre mim? Que parte do meu inconsciente se reflete nela? Essas perguntas não só ajudarão você a entender seu relacionamento, como também o aproximarão da sua própria essência. E lembre-se, como disse Jung, o amor não é uma posse, é um compartilhar. O verdadeiro amor não busca controlar o outro, mas sim compartilhar um caminho de crescimento mútuo. Agora, quero falar sobre algo que frequentemente evitamos: a dor. Carl Jung não prometeu uma vida sem sofrimento. Pelo contrário, ele via a dor como uma mestra. Não há transformação sem sacrifício, disse ele, e esse sacrifício muitas vezes envolve confrontar nossas feridas mais profundas. Para Ana, a dor surgiu quando ela percebeu que seu sentimento de vazio se devia à ausência do pai. Foi um processo longo e difícil, mas também libertador, pois, ao confrontá-lo, ela deixou de ser vítima do seu passado e se tornou autora do seu futuro. Jung acreditava que a dor não é algo que devemos evitar, mas sim integrar. Cada ferida, cada perda, cada decepção carrega uma mensagem. Talvez seja uma lição de amor próprio, de coragem, de abrir mão do que não nos serve mais. A chave não é fugir da dor, mas perguntar a ela: o que você quer que eu aprenda? Quando fazemos isso, a dor se transforma em sabedoria, e a ferida se torna uma fonte de força. À medida que Ana progredia em seu caminho, ela começou a perceber que sua vida tinha mais sentido. Não porque tudo fosse perfeito,
mas porque ela estava mais conectada consigo mesma. Seus sonhos eram mais claros, suas decisões mais assertivas, seus relacionamentos mais autênticos. Carl Jung diria que é isso que acontece quando nos alinhamos com o nosso eu. Não eliminamos os problemas, mas os enfrentamos a partir de uma perspectiva de totalidade e não de carência. Agora, quero convidá-lo a fazer algo por si mesmo. Reserve um momento para escrever uma carta ao seu subconsciente. Você não precisa ser um poeta, apenas seja honesto. Pergunte a ele: o que você quer que eu saiba? O que estou ignorando? O que preciso deixar para trás? Este exercício, inspirado nas técnicas de Carl Jung, pode ser o primeiro passo para se conectar com sua alma. E quem sabe você pode até receber uma resposta na forma de um sonho, uma sincronicidade ou uma certeza que surge do nada. Vamos falar de espiritualidade agora, porque Carl Jung não era apenas um psicólogo, ele era um místico em muitos aspectos. Ele acreditava que a alma humana está conectada a algo maior, uma ordem universal que transcende a lógica. É por isso que suas ideias ressoam tão fortemente entre aqueles que buscam um significado mais profundo na vida. Para Jung, espiritualidade não se tratava de seguir uma religião específica, mas sim de encontrar sua própria conexão com o sagrado. Isso poderia acontecer por meio de sonhos, arte, natureza ou até mesmo relacionamentos. Ana, por exemplo, encontrou sua espiritualidade na natureza. Durante a viagem, passou horas caminhando na praia, ouvindo o som das ondas, sentindo-se parte de algo maior. Carl Jung diria que esses momentos de conexão são essenciais para a individuação, pois nos lembram que não estamos sozinhos, que somos parte de um todo. E quando nos sentimos parte desse todo, encontramos um propósito que vai além de nós mesmos. Se você nunca explorou seu lado espiritual, sugiro que comece com algo simples. Passe um minuto em silêncio, na natureza, ou em um lugar que lhe traga paz. Pergunte a si mesmo: como me sinto quando estou aqui? O que este momento me diz sobre quem eu sou? Carl Jung acreditava que essas perguntas nos conectam não apenas ao nosso inconsciente, mas ao próprio universo. À medida que avançamos nesta jornada, quero discutir outro conceito-chave de Carl Jung: o processo de transformação. Ele o comparou à alquimia, a antiga arte de transformar metais comuns em ouro. Para Jung, a vida é um processo alquímico no qual transformamos nossas feridas, medos e limitações em sabedoria, amor e realização. Mas esse processo não é automático, requer trabalho, intenção e, acima de tudo, coragem. Ana vivenciou essa transformação quando decidiu largar o emprego de designer para clientes e começar a criar arte por conta própria. Foi um risco enorme, mas também um ato de fé em seu próprio processo. Carl Jung diria que decisões como essas importam porque nos forçam a sair da nossa zona de conforto e confiar no nosso subconsciente. E quando confiamos, o universo responde. Para Ana, isso significou não apenas uma carreira mais autêntica, mas uma vida mais plena. Agora, quero que você pense na sua própria transformação. O que você está disposto a abrir mão? O que você está disposto a aceitar? Carl Jung nos ensinou que não precisamos ter todas as respostas. Precisamos apenas dar o primeiro passo. E esse passo pode ser tão simples quanto escrever um sonho, conversar com um amigo ou decidir que hoje você vai se ouvir um pouco mais. Obrigado por assistir ao vídeo até o final. Inscrever, separa, obter. Mensagens mais poderosas. E comentar a palavra sinal. Se você acredita que o amor verdadeiro sempre deixa pistas, até breve.